Graça e paz, povo de Deus. Vamos chegando aí, quem está chegando aí na live do Ministério Internacional Nova Jerusalém. O nosso apóstolo Anselmo, ele teve uma dificuldade técnica ali para entrar de lá, de Manaus. Nós estamos abrindo aqui o Instagram do Ministério Internacional Nova Jerusalém, o MINJE, e vamos receber com alegria o apóstolo Anselmo Vasconcelos, que vai ministrar uma palavra tremenda ao nosso coração. Nós queremos com alegria receber, nos abençoar nesta noite. Tem algo tremendo. Bem-vindo aí o apóstolo Luiz, que está aí junto conosco. O apóstolo Luiz, lá de Natal, é bem-vindo. Apóstolo Anselmo, graça e paz, meu querido. Graça e paz, rapaz. Assim é mais fácil, viu? Certo. Então vamos assim. Okay. Assim eu já estou acostumado, né? Exatamente. Nós estamos aprendendo, a tecnologia aí está nos ensinando, né? Estamos sendo forçados a aprender, mexer com tudo isso aí, com esses recursos aí da internet, mas tem sido bênção, né? E aí, apóstolo, nós estamos com a igreja aí, todo o pessoal está entrando numa grande expectativa de receber da parte de Deus uma palavra dos céus. Estamos aqui numa campanha já por 2 semanas, intitulada Semana da Manifestação dos Filhos do Reino, trabalhando essa realidade que a gente precisa reinar em vida, né? Nos posicionar. E achamos por bem convidá-lo, o senhor que é muito usado por Deus para falar sobre o reino de Deus, e eu creio que vai enriquecer nossos líderes de gerações, de célula, e o povo em geral, os discípulos novos, os mais antigos, né? Todo mundo está aí nessa grande expectativa. E nossa oração é que o Senhor Jesus use a sua vida de forma tremenda. Eu queria dizer para aqueles que estão chegando aí, quem não conhece, o apóstolo Anselmo Vasconcelos é um dos 12 do apóstolo René Terra Nova, ali em Manaus, e ele, inclusive, pelo pouco que eu conheço da história da igreja, da PIB lá de Manaus, né, começou, se não me engano, na sua casa, no seu quintal ali, né, a PIB Igreja Batista de Manaus, o Ministério Internacional da Restauração, do apóstolo René. Então, o apóstolo Anselmo, ele é 12 da primeira geração, e também ele é o nosso supervisor aqui do RN e também do estado da Paraíba. E não sei se tem mais outro estado que o apóstolo também supervisiona, né? Mas nós temos sido abençoados com a sua supervisão aqui, sua coordenação, supervisão, né? E queremos te receber com alegria. Os nossos discípulos estão chegando aí, com o coração aberto, para receber de Deus. E a palavra é sua aí, fica à vontade e deixa Deus te usar. O apóstolo Luiz, lá de Natal, está aí também conosco na live, né? E o pessoal está sendo está aqui, abençoado. apóstolo Luiz. Seja bem-vindo, apóstolo Luiz. Olha, esses dias, por conta dessa Covid, eu tenho mergulhado na presença de Deus em cima desse assunto, até porque, para mim, uma peste dessa, ela vem como um juízo de Deus sobre as nações da terra. Ocorre que, enquanto essa peste vem como um juízo sobre as nações da terra, Deus vai usá-la tanto para gerar uma colheita fantástica, né, nas nações, mas, ao mesmo tempo, Deus tem um grande propósito para a sua igreja. Então, comecei a buscar a Deus em cima disso, e Deus me deu um assunto que eu já comecei, no meu site, na minha página do YouTube, eu já comecei a ministrar alguns assuntos direto de Israel, né? E Sim. dei uma pequena palhinha nesse assunto, e agora Deus me deu uma revelação muito tremenda, e eu estou entrando em cima desse assunto,
exatamente em função disso. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo em que a cultura religiosa, ela nos leva a banalizar, assim, ao extremo, a própria palavra de Deus. A cultura religiosa nos leva a não considerar, a não pararmos para ver o que verdadeiramente é real e o que nós precisamos viver nesses dias com relação a essa situação, né? Assim como o povo de Israel, de vez em quando eu vejo tantos pregadores batendo em cima de Israel, nós vivemos a mesma realidade hoje. Eu digo que 99,999% dos crentes hoje não vivem 5% da palavra, da essência da palavra. E nós perdemos muita coisa por não nos apropriarmos disso, entendeu? Então eu quero exatamente dar uma meditada aqui com o pessoal. Eu venho fazendo um seminário em cima disso. Eu já estou no quarto Shabat, ministrando sobre o assunto, e o assunto deve estar pela metade. Mas eu vou pelo menos aqui colocar para todo o seu povo, vamos dizer assim, vou dar uma resumida, colocando a parte principal para o seu povo. Amém? Amém. Aleluia. Fique à vontade. Tá bom? Então, nós vamos começar agora. E nós vamos ler aqui João 14. O Evangelho de João 14, Evangelho de João 14, de 1 a 14, ele traz algo assim bem, vamos dizer assim, que nos chama muito a atenção a respeito da posição da igreja, né? Quando Jesus, ele chama a atenção da igreja dizendo que ela não deve se perturbar, não deixar seu coração se perturbado, né? Mas crer nele, crer no Pai e crer nele também. Aí ele vai falar sobre a moradia que ele vai preparar para a gente, né? E ele diz assim, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também venham. Aí um dos discípulos, que é Tomé, pergunta, nos ensina o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai por mim, senão por mim. Se vocês me conhecessem de verdade, se vocês me conhecessem, quando Jesus diz essa frase para eles, eles já estão andando com Jesus há muito tempo. E Jesus disse, se vocês já tivessem me conhecido, se vocês me conhecessem, né? Ele diz assim, vocês também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe vai e diz, não, então nos mostra o Pai que nos basta. Ele diz, eu já estou há tanto tempo convosco, Filipe, não tendes me conhecido? Quem me vê a mim, me vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo para vocês, as obras que eu faço, tudo isso eu não faço por mim, mas faço pelo Pai, é o Pai que faz. Crede que eu estou no Pai, o Pai está em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tem um versículo de Josué, que esse versículo mexe comigo o tempo todo, né? Esse versículo, eu não vou dizer que ele me persegue, porque sou eu que persigo ele o tempo todo, né? Quando Deus diz assim para Josué, medita na minha palavra dia e noite. Se tu meditares na minha palavra dia e noite, aí Deus diz assim para ele, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Tu farás com que todo esse meu povo tome posse de toda a herança que eu tenho para ele. Em outras palavras, se tu meditares bem na minha palavra,
eu vou fazer com que tu tomes posse de toda a herança que eu preparei para ti. Né? Aí, se tu meditares na minha palavra, tu serás muito bem sucedido. Tu prosperarás em todos os teus caminhos. Rapaz, eu tomo essa palavra para mim, eu medito nessa palavra a vida toda e o tempo todo. O tempo todo eu estou meditando. Então, quando Jesus diz isso aqui para os discípulos, você veja só, quando ele diz assim, na verdade eu vos digo, primeiro ele disse para eles, vocês não me conhecem ainda direito. Vocês não me conhecem. Aí ele diz assim, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço e vai fazer maiores do que esta. Olha só, um grande exemplo de que os discípulos de Jesus, eles estavam tão presos na realidade cultural deles, que cada um vivia assim, movido pelo o sistema cultural religioso deles. Eram 4 grandes grupos principais, foram alguns outros menores, né? Era fariseu, saduceu, essênio e zelote. Todos eles tinham uma cultura diferente, uma cultura religiosa diferente. E quando a gente estuda assim na íntegra sobre a atitude dos 12 de Jesus, você vai ver que existem influência desses 4 grupos nos discípulos de Jesus, porque eles faziam parte do povo, né? Eles faziam parte do povo. E Jesus pega 7 homens bem difíceis. O apóstolo René hoje estava dizendo na reunião dos pastores que ninguém pode dizer assim, mas fazer 12, cuidar de 12 é muito difícil. Ele disse, olha, 12 mais difícil do que os 12 de Jesus não existe. Ninguém pode dizer que seus 12 são tão difíceis, porque os de Jesus, ele disse, eu quero ver que 12 seriam mais difíceis do que os 12 de Jesus. Ele disse, eu quero ver qual é o pastor que vai ter menos problemas com seus 12, mas vai ter mais problema com seus 12 do que Jesus teve com os dele. Porque não era fácil. Jesus veio num tempo de cultura, domínio romano, Israel já tinha acabado de passar pelo domínio grego, já tinha vindo, grande parte deles tinham vindo da Babilônia, havia uma miscigenação de povo ali dentro, não era fácil. Então aquele povo todo está cheio de influência cultural neles, certo? E Jesus, sendo o próprio Deus, ele está fazendo coisas fantásticas. João chega a dizer que se fosse escrever todos os milagres de Jesus, nem todos os livros do mundo dava para colocar tudo isso. Imagina aí. Imagina aí. Só dos que a gente conhece, né? Vamos lá. Jesus na frente deles, ó. Jesus ressuscitou uma pá de gente que morreu, que não foi brincadeira. Fora dos que estão escritos, tá? Aí ele expulsou o demônio de tudo que foi jeito. Ele curou ele não curou, ele aperfeiçoou, porque o nosso português, ele traduzido diz que Jesus curou o cara que era tetraplégico, que nasceu, só mexia a cabeça, estava em cima de uma cama, né? Jesus curou o coxo, ele não curou, ele aperfeiçoou. A pessoa que nasceu imperfeita, ela não está doente, ela nasceu imperfeita. Então, ele aperfeiçoava essas pessoas, certo? Então, ele também curava quem estava doente, né? Quem nasceu surdo, cego, ele curava. Imagina aquele tetraplégico que levaram para Jesus, carregado numa cama, tiraram o telhado todo, enfiaram o cara lá pelo telhado na frente de Jesus. Jesus só olha para o sujeito e diz assim, levanta, toma o teu leito e anda. Se fosse no nosso meio, a gente ia dizer assim, ai, que milagre, Jesus fez uma obra, meu Deus, ele está começando a querer se levantar. Aí, olha, agora como faz muito, tem que ser nunca, as pernas tudo finas, os braços tudo fino, porque os músculos tudo atrofiado, vai ter que fazer muita fisioterapia. Jesus disse, levanta, pega a tua cama, bota nas tuas costas, aquela cama que 4 caras vinham carregando, bota nas tuas costas e carrega. O cara já se levantou, perfeito, pronto.
Olha só, ele pega os 12 dele, vão lá no meio do mar da Galileia, tá lá aliás, ele vai dentro do barquinho com os discípulos dele, começa a vir aquela tempestade, e eles tudo apavorados, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Senhor, não se te dá que a gente vai morrer, porque Jesus levanta, manda os ventos se acalmar, manda o mar ficar quieto, e eles falam entre eles assim, quem é esse que até os ventos e o mar dá ordens? Por isso Jesus vai dizer para eles, vocês não me conhecem. Será possível que eu estou fazendo tudo isso na frente de vocês e vocês não prestaram atenção em mim? Se você me conhecesse, mostra-nos o Pai. Tu está querendo o quê, rapaz? Chega lá com Lázaro, o Lázaro já teve uma doença que matou o Lázaro. O Lázaro, quando morreu, já estava todo estourado por dentro. Aí pega o Lázaro, faz todo o velório dele, enterra, bota lá na cova. 4 dias depois, Jesus fez de propósito. Ele deixou para chegar no 4º dia, porque ainda havia uma crendice no meio dos judeus de que até o 3º dia a alma de uma pessoa podia voltar e entrar no corpo e fazer ficar em pé. Ele deixou de propósito chegar lá no 4º dia, né? Que era para não ter dúvida nenhuma deles. Chegou lá, as irmãs dizem assim, mas Senhor, ele já está fedendo, ele está se esvaindo, ele já está só chorume, ele está se diluindo, ele fede muito. Jesus só olhou para elas e disse, mas eu sou a vida sou eu sou a vida. Jesus chega lá, manda tirar a pedra e diz assim, Lázaro, vem para fora. Eu quando falo dessa palavra no templo, eu digo assim, quando Jesus diz, Lázaro vem para fora, quando Lázaro sai, ele vai chamar os 12 deles assim, agora vão e desatem todas aquelas tiras, né, que faziam, embalsamavam, davam uma ajeitada no corpo todo, né, lavavam, passavam bem perfume nele, e envolviam todo com as tiras, tipo uma múmia, né? Eu fico pensando, como é que Lázaro saiu de lá? E deve ter vindo pulando assim, até aqui fora, né? Chegou aqui fora, Jesus mandou tirar todas aquelas tiras dele. O cara já saiu totalmente. Jesus não disse assim, olha, Lázaro, tu vai cuidar da tua saúde agora, cara. Olha aí, vai tomar um remédio para essa doença que te matou aí. Vai te tratar, rapaz, vai te cuidar para ela não te matar de novo e tal. Jesus não disse nada disso, só mandou ele saiu perfeitamente no jeito. Certo? Quando Jesus vai expulsar quando Jesus estava com eles no monte, Jesus desce do monte, eles estão tentando expulsar aquele garoto que o demônio pegava nele, jogava ele no fogo e tal, e não conseguiram expulsar o demônio. Quando Jesus desce, o pai do garoto olha para Jesus e diz assim, olha, o menino tem um espírito ruim que pega ele, joga ele no fogo e tal, mas teus discípulos não puderam expulsá-lo. Agora, se tu podes, Jesus olhou para ele e falou assim, se tu podes, quer dizer, aquele senhor também não conhecia Jesus. Podia até ter ouvido falar dele, mas não conhecia como Deus, né? E se tu podes. Aí ele diz assim, se tu podes, tua fé é que tem que funcionar. Eu quero saber se tu tens fé. Aí Jesus vai e manda aquele espírito maligno sair do garoto e tal. Lá adiante, os 12 dele perguntam assim, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Ele disse, porque vocês não têm fé. Na hora, Jesus chega a dizer assim, até quando eu vou ter que suportar essa geração incrédula? Jesus se aborrece ali com eles. Por quê? Olha, eles já tinham visto N coisas que Jesus estava fazendo. Os próprios líderes religiosos, quando mandam falar com Jesus assim, é tu mesmo que havia de vir? E que sinais tu fazes
para que a gente saiba que és tu. Aí ele vai dizer assim, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos são aperfeiçoados, na nossa tradução vem como curado, mas não é curado, é aperfeiçoado, né? Os doentes são curados, os leprosos são limpos, os endemoniados são expulsos, são libertos, né? E aos pobres é apregoado o reino de Deus. Preste bem atenção numa coisa. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Por que Jesus faz essa afirmação? Por que o reino de Deus chegou? É assim, em outras palavras, e antes não tinha reino de Deus, não? Não, tinha não. O reino de Deus havia se ausentado da terra. Quando Deus manda Jesus para criar todas as coisas na terra, está lá na Bíblia que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e na tradução mais adequada do hebraico não é haja luz, é venha a luz. Venha a luz. Quando a luz vem, e Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando ele vem para iniciar toda a obra da criação, toda a terra é envolta na dimensão de reino de Deus. Toda a terra é tomada pela dimensão de reino de Deus. Porque o Criador da própria terra está ali. Toda a terra é envolta. A partir dali, a terra toda começa a ouvir as ordens dele, ela começa a produzir tudo que ele manda, no final da criação, de todas as coisas, ele vai criar o homem. Quando ele cria o homem, ele vai tirar da porção da terra, porque a terra está toda sob a dimensão de reino de Deus, ela está santificada. Ele cria esse homem dessa porção da terra. É por isso que para Adão, até aproximadamente, segundo os rabinos, Adão tinha aí já quase 1000 anos quando ele cai, né? Quando ele caiu. Então, até lá, quando Deus deu a ordem para Adão, tu frutifica, gera filhos e multiplica. São duas ordens diferentes. Frutifica, gera filhos e multiplica. Multiplica o quê? Multiplica a minha essência que eu coloquei em ti. Multiplica os meus valores, os meus atributos que eu coloquei em ti. Multiplica na tua descendência para que toda a terra seja cheia da minha glória. Bom, Adão, como nasce debaixo da dimensão de reino de Deus, não é difícil para ele gerar filhos sob essa dimensão. Os filhos já nascem debaixo dessa dimensão, tá? Já nascem santos, e todo o processo de Deus que está em Adão é multiplicado facilmente neles, tá legal? Só que na primeira situação que Adão enfrenta adversa, que o inimigo aparece para ele, ele cai na tentação. Quando ele cai na tentação, uma coisa acontece. E a gente lê muito fácil assim na palavra, tudo bem resumido, né? Adão pecou, ele comeu da árvore. Aí já inventaram até uma fruta que Adão comeu, que não teve nada a ver com fruta, né? Mas aí quando ele obedeceu, quem sabe até uma simples sugestão de experimentar uma coisa rapidinho assim, que o Satanás fez, quando ele obedece o inimigo, ele descobre que alguma coisa muito esquisita e muito estupenda aconteceu com ele e aconteceu no planeta todo. O reino de Deus já sobe, e junto com o reino de Deus vai o espírito de todos eles. É por isso que ele corre e se esconde. Ele, como era guardião, ele como era o guardião do Jardim do Éden, diariamente ele tinha que se apresentar para adorar o Criador. Ele já não teve mais coragem de voltar. Ele foi se esconder e Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus vai ficar, Adão, 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 onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Embora Deus soubesse onde ele estava, e ele aparecia e dizia assim, eu sei que aconteceu alguma coisa muito esquisita, porque eu fui obedecer ali
a quem o senhor disse que não era para me obedecer, e quando eu descobri, eu me senti completamente sem nada, me descobri completamente nu de tudo, de toda a sua presença em mim, de tal maneira que eu corri e me escondi, porque eu não sabia o que fazer. E para que ele não voltasse para a árvore da vida, que ainda estava, que era o próprio Yeshua que estava atrás dele, foi colocado um anjo para que ele nem voltasse para a mesma região, né? Aí veja só, ali o reino de Deus saiu. Por isso, Yeshua, quando vem, ele traz de volta ao reino de Deus. Por isso ele disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o que é que ele diz? É chegada a vós agora o reino de Deus. Quando ele chega com o reino de Deus, está trazendo de volta o reino de Deus. Por que ele está trazendo de volta o reino de Deus? Porque agora ele vai resgatar tudo, ele vai nos dar novamente um novo espírito, vai colocar de novo o espírito dele em nós, porque o reino de Deus só pode estar aonde o espírito de Deus está. Não pode estar. Jesus podia ter dito assim, eu estou trazendo de volta o reino de Deus e ele vai de novo tomar a terra. Mas não, ele não disse, ele disse o mundo já no maligno. Mas onde o reino de Deus ia ficar? Aí quando questionam ele sobre isso, como é que é o teu reino? Meu reino é invisível. Mas assim, como é que a gente vai saber onde está teu reino? Meu reino é invisível e meu reino está dentro de vocês. Em outras palavras, eu vim trazer o reino de Deus, é chegado. Eu trouxe o reino, para quem? Para quem vai nascer de novo, o reino de Deus vai fazer o que anteriormente tinha feito em toda a terra, ele vai fazer agora na sua vida, na minha vida. Nos cobre. Nós estamos envoltos, por isso a palavra diz lá em Colossenses, quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a vida a Ele, nós somos transportados do reino de trevas para o reino de luz. A gente continua vivendo no mesmo lugar. A gente continua trabalhando no mesmo lugar, conversando com a mesma pessoa, interagindo com a mesma pessoa. Mas no reino espiritual nós saímos da dimensão das trevas, que a terra ainda está envolta nela, e imediatamente a dimensão do reino de Deus nos cobriu. Já não somos mais a mesma pessoa, não somos mais a mesma criatura, certo? Não estamos mais debaixo dessa dimensão. A gente continua interagindo com um mundo de gente que está vivendo debaixo da dimensão de trevas, mas nós estamos debaixo da dimensão de reino de Deus. E quanto mais a gente vive essa realidade da vida de Deus, mais aonde nós chegamos, nós fazemos diferença. É incrível como às vezes a gente chega em certos lugares e pessoas envolvidas pelo reino das trevas, elas ficam assim, achando tudo, olha pra gente com a cara meio esquisita, uns vão saindo pelos cantos, fica ali quem vai tratar com a gente, alguns são até meio grosseiro, sentem que é alguma coisa esquisita. Na maioria das vezes a gente chega nos lugares, a gente sente quem tem uma opressão na vida da pessoa. Eu estava conversando agora esses dias com uma moça que é administradora aqui do nosso condomínio, e ela estava falando que ela, quando estava começando a aprender a palavra de Deus, ela foi trabalhar numa empresa, e lá tinha uma moça que era crente, que costumava orar no local todo dia para abençoar. Ela disse, e tinha uma das funcionárias que toda vez que essa moça ia orar, ela passava mal. Aí ela saía quando dizia assim, vamos orar por dia de hoje, ela já escapava no rumo do banheiro, fugia ela e mais umas duas, até que um determinado dia, ela mesma, essa moça aqui falando comigo, ela começou a passar muito mal, umas dores fortes demais, foi fazer exame e tal, e não sabia o que era, o exame não dava nada. Quando ela chegou lá, a tal da outra que corria, parece que Deus tocou nela e fez ela sentir um certo remorso. Ela foi e disse para uma das colegas, a fulana ali está cheia de dores, ela está pensando que é alguma doença. Foi eu que botei um feitiço nela.
Aí foi quando ela saiu correndo para pedir socorro de quem podia fazer libertação nela e libertá-la. Mas porque depois ela ainda não conhecia nada da palavra, estava começando a ouvir, né? Ainda não havia tomado a decisão dela. Então, o que é que acontece? Ela foi saber depois que essa moça, ela tinha terrores quando a turma chegava, quando ela chegava para trabalhar, e elas iam primeiro, havia uma líder lá que ia ler a palavra de Deus, ia orar, e etc. Então, elas saíam de perto. É assim, por quê? Porque nós agora estamos envolvidos pela dimensão de reino de Deus. Ok? Então, porque nós estamos agora envolvidos completamente pela dimensão de reino de Deus, é que Jesus disse para eles: vocês não sabem do que vocês são capazes. Olhem para mim, vocês precisam deixar essa timidez de lado. Até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade dessa geração? Será que vocês não... Olhem para mim, vejam quem eu sou. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. E eu vim trazer o reino de volta para que, quando eu subir, vocês fiquem fazendo as mesmas obras. Eu não vim trazer o reino de Deus só para dizer para vocês que vocês vão ser salvos quando vocês saírem da terra. Não, é para que vocês façam a mesma coisa que eu faço. Eu quero que vocês me imitem. Eu quero que vocês saiam fazendo o que eu faço. Eu quero que vocês mostrem que o reino de Deus é isso. Paulo entendeu isso assim, ó. Apóstolo Paulo entendeu, por isso ele vai dizer: o reino de Deus é poder. O reino de Deus é poder. É poder. O reino de Deus ficou para nós. Há poder. Por isso ele disse: e tudo que vocês precisarem, me peçam que eu vou dar. Me peçam. Me peçam. Me peçam. Meu irmão, se a gente não se aperceber disso, se a gente não se desafiar nisso, você está entendendo? Então, os filhos da luz precisam entender que Jesus não veio trazer, o reino dele não era só assim, uma palavra só para a gente ser um crente. Um crente, eu não quero usar um termo aqui muito chulo, assim, no meio só dos discípulos, eu digo um crente pereba. Não. Mas aquele crente muito superficial, que ele, assim, ele quando muito vai para a célula, vai para o culto, ele ouve, acha que a palavra foi muito boa, mas ele nunca coloca essa palavra em prática. Nunca. Ele é tímido, no fundo é incrédulo, ele não crê que ele é capaz de fazer aquilo, ele não crê que aquilo assim vai se manifestar nele, porque foi no tempo de Jesus para os apóstolos, mas se ele veio trazer o reino de Deus para a terra. Por isso ele vai dizer que nós somos o sal da terra. Vocês são o sal da terra, são vocês que vão mudar a realidade do território de vocês, a começar do território da família. Vocês vão mudar a realidade do território da família. Vocês vão mudar a realidade do território que eu confiar a vocês. Vocês vão mudar a realidade das situações. É assim no VaptVupt? Não. Jesus não fez nada desse jeito, né? Ele, quando criou a terra, não foi desse jeito. Ele deixou um reino para nós funcionar. Não é para a gente sair por aí fazendo de conta que a gente é o bonzão, né? Agora eu vou orar, vai acontecer isso. Não é assim. Ele disse: todas as vezes que for para glória do nome dele, a gente pode pedir. Eu comecei a treinar meus discípulos em cima disso. Nós começamos a fazer uma série de encontros que eu comecei a chamar de encontro de reciclagem. Depois eu fui passando com dos pastores e apóstolos da restauração, aí foram botando o nome de encontro de restauração, de gerações, encontro de tanta coisa, foram dando um bocado de nome. Mas eu comecei falando assim: é um encontro de reciclagem. O que é que eu fazia? Eu levava a minha turma todinha, meus 144, e eu já chamava meus 12 e dizia assim: eu quero vocês
Eu quero os 12 jejuando essa semana, que é para quando a gente chegar no encontro, Deus nos mostre a sua glória. Nossa primeira experiência com Deus aconteceu que num dos finais de semana, sábado, aqui em Manaus já é quente de natureza, né? Na época de outubro, setembro, outubro, o urubu nem voa só com uma ave, com uma asa, né? Ele já procura uma sombra e se esconde lá debaixo, porque é brincadeira, porque é quente. Nós estávamos no encontro, rapaz, a quentura estava simplesmente infernal. A sala onde nós estávamos no sítio não estava condição, um monte de ventilador ligado e nada que ajudava. Eu digo, olha, vamos para cada um pegar a sua cadeira, vamos para baixo das mangueiras que tinham lá, vamos para baixo das mangueiras, levamos uma surra de mosquito, voltamos para dentro da sala, mas a coisa estava ficando ruim e eu fiquei pensando, bom, se mandar cada um deles tomar um banho e voltar, vai dar no mesmo. De repente veio assim no meu coração, ei, vamos fazer um desafio conosco agora, solta todo mundo, solta seus apontamentos. Saia, vamos ali para... Tinha um campo bem atrás da casa onde nós estávamos. Tinha um campo, vai todo mundo para lá, vamos para lá. Botem as mãos aqui pro nascente. Começamos a dar ordens para o calor passar. Oramos primeiro, Senhor, exaltamos o Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que essa quando fosse para glorificar o seu nome. Nós estamos no encontro, viemos aqui para exaltar o Senhor, para aprender da sua palavra, para sermos treinados, para sermos formados pelo Senhor. E nós estamos enfrentando um calor demoníaco que está nos impedindo até mesmo de nos concentrarmos na palavra. Por isso agora nós queremos lhe pedir que o Senhor, a sua autoridade, a autoridade do seu reino, se faça em nós. Aí começamos. Calor, nós te damos uma ordem. Passa agora, em nome de Jesus. Sai daqui agora. Nós te damos uma ordem, calor. Fora desse lugar, em nome de Jesus. Eu disse, agora vamos chamar os ventos. Venham ventos do Espírito, sopra vento do Espírito dos quatro cantos da terra. Venham ventos, tragam nuvens de chuva. Ficamos uns 15 minutos fazendo esse exercício. O calorzão já estava, né, todo melecado. Vamos voltar lá para dentro da sala. Lava o rosto aí, vamos voltar. Voltamos. Olha, eu marquei no relógio. 25 minutos depois entrou a primeira lufada de vento, que deu-lhe uma pancada na porta, que a turma toda se espantou assim, correram, abriram a porta assim, aí aquilo, aquele temporal, a turma, pastor, olha aí, olha o vento, pastor. Rapaz, mais uns 10 minutos depois começou a vir a chuva. Quando a chuva começou, eu fechei a Bíblia e disse, vamos terminar a ministração lá no meio do campo, vamos dançar lá debaixo da chuva. Vamos brincar dançando debaixo da chuva. Depois eu disse para ele, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que a palavra funciona? Então, todo encontro nós tínhamos uma experiência. Todo encontro. Nós tínhamos uma experiência. Uma vez comecei a orar pelos que estavam com dor de cabeça. Orei pelos que estavam com dor de cabeça. O cara que estava com dor de cabeça passou, mandei ele balançar bem a cabeça, não doeu nada, não. Então senta aí. Aí apareceu um com dor no dente, apareceu um com dor no joelho, aí eu fiquei até assim, de caramba, tinha que... De repente apareceu do que foi dor. Rapaz, quando a gente terminou de orar pelo terceiro ou quarto que estava com dor, um dos meninos não teve o que fazer, pegou um senhor que era da célula, há muito tempo, ele tinha uns 70 e poucos anos, ele tinha tido um AVC com 50 e poucos anos, ele já andava de cadeira de roda, olha. Ele aproveitou, pegou o irmãozinho com a cadeira de roda, empurrou assim pro meio da sala e disse para mim assim, pastor, vamos fazer assim, vamos orar aqui pelo irmão fulano, pastor, para ele ficar curado. Rapaz, me deu uma raiva dele na hora. Olha, apóstolo Gessé, fica olhando para ele assim, como que diz assim, o que tu tinha que fazer de botar o irmão que já teve o AVC há não sei quantos anos, para vir querer ser curado agora? Mas eu fiquei olhando assim, meio com um misto de raiva dele, mas pensando assim, será que Deus não quer que a gente tenha aquele sinal? Até agora, naquele momento, eu estava mais crendo que o sinal de Deus era aquela cura da turma que estava com dor. Mas, rapaz, ele ficou insistindo assim,
pastor, vamos orar nele. Eu disse, vocês querem orar mesmo para ele ficar curado? Quero. Olhei. Então, logo depois a gente ia terminar a ministração, eu digo, então, deixa o jantar para lá. Começamos a orar no irmão. Aí ora no irmão, bota a mão na cabeça, bota a mão nas pernas, bota a mão nos braços e tal, e nada, e nada, e nada. E, rapaz, aquilo foi me dando uma ira daquela situação. Aí eu comecei a orar com muita força em cima daquilo, peguei todos eles, disse assim, ei, vem cá. Chamei o cara do restaurante, fecha o restaurante, fecha agora, fecha aí. Nós vamos orar nele agora, nem que seja até amanhã de manhã cedo, mas ele vai andar. Porque agora vocês vão descobrir que quando a gente mete a cara numa coisa, ou a gente entra para conquistar, ou você não faça isso, porque o diabo vai descobrir até onde você não... Pois agora nós vamos orar nele até a hora que Deus disser dele. Para. Aí começamos a orar no homem. Daqui a pouco eu disse assim, peraí, larga e sai vocês tudinho de perto dele. Peguei ele pela mão, olha para mim. Peguei ele pela mão assim, todo mundo, bota a mão sobre ele. Botaram as mãos sobre ele, comecei a fazer uma oração e todos eles repetindo a oração. E põe as mãos sobre ele, liberem vida, liberem cura. Tá. Agora eu disse, agora você, fulano, olhe para mim agora. Segura na minha mão, olha para mim, não olha para canto nenhum. O que eu vou te dizer, você faz. Me dá a mão aqui, vai botando o pé no chão, vai botando, olhando para mim. Foi botando o pé no chão, vem. Ficou, o cabra ficou de pé. Eu disse, agora vamos andar bem devagarzinho, não olha para baixo. Vamos andar bem devagarzinho, começamos a andar. E ele meio capenga assim, mas foi andando, nenhum querendo segurar do outro lado. Eu digo, solta ele aí, larga ele aí, deixa ele andar. E a gente foi andando. Ele ainda estava assim, ainda está sentindo coisa na perna, tá? Então, segure ele aqui, não traz mais essa cadeira de roda não, traz uma cadeira comum, bota ele aqui na cadeira comum. Oramos na perna dele mais 2, 3 vezes, tal, levanta de novo, vamos andar. Rapaz, quando deu mais ou menos assim, quase meia-noite e pouco, o caboclo estava andando todo, aí ele já começou assim. Eu acho que ele já estava com tanta fome, que ele disse, não, pastor, tá bom, pastor, já estou andando, já tá bom, pastor. Eu digo, que tá bom nada, pastor, ainda tá mancando, bora terminar. Não, pastor, mas já dá para me virar aqui. Mas ficou andando. Você tá entendendo? Então, a nossa turma aprendeu que Deus faz. Não é fazer na hora da brincadeira, não. Vamos orar aqui para ver se acontece isso. Não vai acontecer mesmo. É diferente de situações em que nós precisamos manifestar o reino de Deus. Então, os filhos da luz têm que entender isso, que Jesus não trouxe de volta o reino de Deus para a gente ficar brincando de ser crentinho, de ninguém. Meu irmão, a gente não precisa ser tímido nem medroso. O poder não é meu, nem seu. O poder é dele. E foi ele que mandou a gente fazer isso. Quando ele dizia para os discípulos, vejam o que eu estou fazendo, até quando vocês vão ser incrédulos. Vocês não estão vendo que eu estou... Até que Jesus pegou eles, pegou os 12, depois os 70, disse, agora vocês vão, não levem nada, vão, porque eu vou liberar sobre vocês poder. Vão, porque daqui para frente vocês vão ter a experiência de vocês. Quando Jesus manda eles terem experiência, eu vou dar poder sobre vocês. Que era para eles verem que o reino de Deus funciona. Entendeu? Então hoje eu quero deixar essa palavra. Tem muito mais coisas, mas eu quero deixar esse resumo dessa palavra para todos esses amados que nos acompanharam desde o princípio. Que Deus nos abençoe muito. Olha, meu irmão, você que está nos ouvindo aí, que... Apóstolo Anselmo, o senhor vai concluir agora fazendo uma oração para que o Senhor, o nosso Deus, Ele que colocou dentro de nós o Espírito dEle, né? Nós, como filho do Senhor, que estamos aí implantando esse novo reino, para que esses amados que estão conosco nesta campanha, nós temos um grupo que, por sinal, está orando toda manhã, às 6h12 da manhã, e se levantando para ir para o trabalho e para as suas atividades, com a nova visão, entendendo que eles vão dominar e vão reinar em vida, né? Então, eu queria que o senhor orasse nesse sentido, para que houvesse um levantamento aí, um despertamento, e o povo começasse a colocar em prática esse poder que o senhor nos delegou, né? Essa autoridade.
aqui Em nome de rapidamente, Jesus. algo muito importante aqui, que talvez até, não sei se vai dar o tempo do horário. Mas veja só, algo muito importante. A oração do Pai Nosso, que é a oração... Tem 16 minutos. Tá. Tem Então, 16 minutos. 15 minutos? Sim. Tá, joia. Então, veja só, na oração do Pai Nosso, Jesus é a oração modelo, ele nos ensina a entrarmos com adoração, né? Ação como o Paulo também gosta de ensinar. Entre com adoração, ações de graça, depois entre com seus pedidos. Na oração modelo, Jesus começa mostrando o caput da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ali é o momento de se engrandecer a Deus pelos seus feitos. Venha a nós o teu reino. Desde que Deus me deu essa revelação bem profunda, eu comecei a orar assim, Senhor, todos os dias eu adoro a Deus, agradeço tudo que Ele já proveu, providenciou e tal. Senhor, nós vamos sair de casa agora, eu quero lhe pedir a sua bênção. Que venha o seu reino sobre minha casa, sobre a minha vida, a dimensão do seu reino seja plena em mim de tal maneira que a sua luz venha emanar em todas as minhas atitudes, que o Senhor domine o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o Senhor me dê a graça de expressar o seu reino. Agora, Senhor, eu quero lhe pedir que o que está escrito foi Jesus mesmo que deu para todos os profetas, tanto que quando ele jogou isso no inimigo, no Satanás, lá no deserto, quando ele disse para o Satanás, está escrito, o Satanás não contestou, né? O Satanás não disse assim para ele, está escrito, mas está escrito para homens, eu não sou homem, eu não faço parte desse reino físico, não. O Satanás entendeu que o que está escrito valia certo? Está escrito. Então veja só, o Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, meditando na palavra. Como é que se habita no esconderijo do Altíssimo? Como é que se descansa à sombra do Onipotente? A gente habita no esconderijo do Altíssimo quando nós temos o conhecimento real e verdadeiro dessa palavra, quando nós temos o conhecimento, a confiança e a fé de que nós estamos agora vivendo debaixo, envolvido pelo reino de Deus. Então, eu habito no esconderijo, na dimensão do reino de Deus. Certo? Aí ele diz, quem tem o conhecimento de que habita na dimensão do reino de Deus, está no esconderijo do Altíssimo. Aí também descansa na sombra do Onipotente. O que é a sombra do Onipotente? São as promessas a nosso respeito. Tudo que está escrito a nosso respeito é para ser cumprido. Só não vai ser cumprido se a gente abrir mão. Se nós não tivermos conhecimento ou se nós simplesmente nem invocarmos e nem crermos nisso. Você está entendendo? Então, ele diz lá, aí tu dirás do teu Deus, o Senhor é o meu Deus, meu Senhor, em quem eu confio, tal. Porque ele te livrará da peste perniciosa, né? Ele te livrará da mortandade ao meio-dia, da peste que ande na escuridão, ele te livrará da maldição, da praga. Então, tudo aquilo está escrito a nosso respeito. A palavra diz que ali no Salmo 91, diz que a palavra, ela é o nosso escudo e é a nossa armadura. É o nosso escudo e a nossa armadura. Então, uma coisa boa é cada um, todo dia que sair de casa, orar dessa maneira. Deus diz assim, Senhor, que o Senhor venha a mim o seu reino me envolva, me cubra, me esconda dentro do seu reino. E o Senhor me envolva com as palavras da sua promessa e faça uma armadura ao meu redor, de tal maneira que o inimigo não tente me tocar de maneira nenhuma. Que essa regência espiritual maligna, que está jogando essa peste em cima de tantas pessoas, até de crentes em Jesus Cristo, que recebem a peste, morreram da peste, porque também
não tinham conhecimento de nada, por isso Deus diz para Israel, o meu povo morre porque o meu povo não tem conhecimento de mim. Entendeu? Então, dizer também, Senhor, que essa regência maligna do inferno que está conduzindo essa peste, que essa regência, desde agora, ela seja repreendida, ela seja lançada em cadeias, lá na profundeza dos abismos, que ela nem se aproxime de mim, que desde agora o Senhor deu ordens aos seus anjos, a meu respeito, para que essa peste nem chegue perto de mim. Que ela não venha para cima de mim. Você está entendendo? Nos lugares onde existe que eu bote máscara, eu boto, né? Porque eu tenho que obedecer, tenho que aprender a ser obediente. Eu dou a mão para muita gente. Esse negócio de ficar fazendo assim, isso aqui é hipocrisia. O cara tosse aqui, espirra aqui e vai encostar nos outros. Não, eu dou a mão mesmo, eu dou um abraço em todo mundo. Depois eu vou lavar minha mão e tal. Tem o meu álcool gelzinho lá e eu passo e tal, mas viver preso, com medo, apavorado da peste vir, por quê? Eu tenho uma palavra que me cobre. Você está entendendo? Então a gente precisa ter essa consciência e essa certeza. Então, amém? Ore por nós, libere essa bênção sobre nós. Há muitos irmãos, muitos discípulos orando. Tem irmãos também que de outros estados estão assistindo também, discípulos que estão em outros estados, né? E o povo está crendo que Deus está trazendo essa revelação para fortalecer a fé deles e a ação deles. Eles vão colocar em prática esse reinar em vida diante das situações Isso aí. que se levanta o reino das trevas, né? Isso. Porque é um domínio das trevas, e a guerra de reinos. Mas nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome Amém. de Jesus, eu oro por cada um dos filhos que estão agora ouvindo essa palavra. Que o Senhor os guarde sob a dimensão do seu reino. São seus filhos, são sua criação, são fruto dos seus sonhos. Está escrito na sua palavra em Efésios, meu Pai, que antes da fundação do mundo, o Senhor já os havia escolhido para nascer, de todos aqueles que haviam sido lançados para fecundarem um óvulo. O Senhor escolheu exatamente esse filho que está vendo essa palavra agora, que o Senhor o abençoe, os abençoe, os guarde, que o Senhor lhes dê a coragem, a condição de meditar na sua palavra, que o Senhor lhes dê a coragem de lançar fora toda a timidez e viver, meu Deus, buscar no Senhor a experiência de viver a realidade dessa palavra e tomarem posse de toda a herança que o Senhor preparou para eles. Que o Senhor os abençoe, abençoe a casa de cada um, a família, abençoe a descendência deles, porque toda a descendência deles precisa receber a multiplicação do seu reino neles, para que o Senhor seja engrandecido nessa descendência e cumpra-se a sua palavra que o Senhor disse: farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me servirem, que multiplicarem a minha essência na vida da sua descendência. Assim seja sobre eles, para que o Senhor seja glorificado em cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu apóstolo. Nós vamos querer aproveitar todo esse mover de Deus, esse conteúdo que Deus tem lhe dado de revelação dentro desse tema em outras ocasiões. Independente de a gente voltar a se reunir presencialmente, eu creio que nós podemos aproveitar esse recurso da internet, né, e ser ministrado pela sua pessoa. Espero que o Senhor se disponha a fazer isso, a derramar em nossas vidas, transbordar em nossas vidas. E eu louvo a Deus pelo seu ministério, que está sendo agora transbordado e alcançando os nossos discípulos, nossos líderes. Eles sairão enriquecidos, cheios da palavra de Deus, que os farão, de fato, reis nesta terra para subjugar o reino das trevas. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por aceitar esse convite e que o Espírito Santo continue usando
a sua vida, guardando também a sua casa, a família, seus discípulos. E Amém. queremos depois também ter a oportunidade de ouvir essas experiências maravilhosas que Deus tem lhe dado no seu ministério. Amém, obrigado. Quem não pôde ouvir tudo, depois pode entrar no meu canal do YouTube, que boa parte dessas ministrações estão lá. Anselmo Vasconcelos Oficial, né? Certo. Anselmo Vasconcelos Oficial. Certo. Nós vamos divulgar então o seu canal no YouTube, ok? E vamos pedir também para os discípulos também assinarem, se inscreverem lá. Isso. Amém? Aí aproveita, pode ver boa parte disso, porque eu vou colocar mais ainda eu vou dar prosseguimento em todo esse seminário, eu vou colocar todo ele lá. Aí vai ficar fácil de muita gente que às vezes está até trabalhando uma hora dessa poder ver, né? Amém. Vou fazer uma campanha para nossos discípulos aqui, todos se inscreverem no seu canal. Tá bom. Amém. Glória a Deus, vai ser bênção. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. Agradecer também a todos os pastores que estiveram aí conosco também, os pastores e os apóstolos também, né? A apóstola Albanice, a minha esposa, que está aqui na intercessão, a Jéssica, que nos ajudou aqui na técnica, nos ajudando. Deus abençoe a todos e enriqueça com a sua graça. Meu pastor, meu apóstolo, meu pastor, obrigado por tudo. Deus abençoe a sua vida. Amém? Shalom, shalom. Amém. Shalom, queridos. Amados, graça e paz, Deus abençoe. Amanhã, às 6h12, estaremos na nossa live de oração, a PGC Santana, sendo ministrados para continuarmos reinando nesta terra e glorificar o nome do nosso Pai. Tem sido maravilhoso esses dias. Quem tem participado tem visto que Deus tem nos falado, nos ministrado, e eu creio que isso vai só crescendo, porque é tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos. Shalom, graça e paz.